Alguma vez imaginaram como é que um simples poema, um selo e um postal se podem juntar para contar uma história? Uma história poderosa de verdade e até de desafio? É isso que vamos explorar aqui, ao ver como a voz de um dos poetas populares mais queridos de Portugal continua a ecoar através de uma forma de arte absolutamente fascinante. Olhem, ouçam só a música disto. O mundo só pode ser melhor do que até aqui quando consigas fazer mais pelos outros que por ti. A simplicidade disto é quase desarmante, não é? E reparem como o postal, que por acaso celebra o Ano Europeu do Voluntariado, dá ainda mais força à mensagem. As imagens de ajuda e cooperação dão uma forma visual à ideia e, de repente, um simples objeto torna-se numa declaração de princípios muito poderosa. Ora, isto que acabamos de ver é um exemplo perfeito de maximofilia. E isto não é só colecionar selos, de todo. É mesmo a arte de contar histórias visuais. E é esta arte que vamos usar para mergulhar no universo do poeta António Aleixo, onde cada postal nos vai abrir uma nova janela para a sua obra. Mas antes de continuarmos a ver mais poemas, quem era, afinal, o homem por trás destes versos tão diretos? Vamos tentar perceber um pouco melhor a figura de António Aleixo e o mundo que o formou. A sua história é, de facto, uma história de contrastes. Nascido na pobreza, analfabeto, António Aleixo viveu uma vida de enormes dificuldades, lá no Algarve. E, no entanto, foi dessa realidade tão dura que nasceu uma das vozes poéticas mais autênticas e incisivas de Portugal. A sua poesia era a sua escola. E este ponto é absolutamente crucial para se entender o seu verdadeiro impacto. Aleixo escrevia sob a vigilância apertada do Estado Novo, um regime que, como sabemos, não tolerava críticas. Neste ambiente tão opressivo, as suas quadras, aparentemente inofensivas, tornavam-se pequenos atos de resistência cultural, a dar voz ao descontentamento silencioso de tanta gente. E aqui a ironia é deliciosa. Aleixo escreve que não queria que os seus humildes versos o engrandecessem, mas estes mesmos versos estão num postal que celebra uma estátua erguida em sua honra. É a prova de que o seu trabalho, que nasceu da mais pura humildade, acabou por ter um impacto monumental. E essa sagacidade era, na verdade, a sua grande arma. Aleixo era um comentador social e político de uma astúcia incrível, usando o humor e ironia para expor as hipocrisias que via por todo o lado. A quadra completa é simplesmente genial. A rica tem nome fino. A pobre tem nome grosso. A rica teve um menino, a pobre pariu um moço. Reparem bem como ele desconstrói a linguagem do dia-a-dia para criticar as distinções de classe. O evento é exatamente o mesmo, um nascimento, mas as palavras escolhidas para o descrever revelam um abismo de desigualdade social. Bem, isto é ousadia pura. O Zé Povinho, como sabemos, é a personificação do homem comum português. Numa altura de censura, Aleixo estava a apontar o dedo diretamente às promessas vazias dos políticos. Estava a dizer em voz alta o que toda a gente pensava em silêncio. Era uma afronta clara à propaganda do regime. E esta quadra parece que foi escrita ontem. É uma análise perfeita do que hoje chamamos de desinformação. Aleixo percebeu, há décadas, a mecânica de uma mentira eficaz. Tem de se misturar uma pitada de verdade para a tornar credível. Uma observação completamente intemporal sobre a natureza da propaganda e da manipulação. Mas a sua poesia não era apenas crítica social, claro. Vamos ver agora como Aleixo pegava nas suas experiências pessoais, na pobreza, na dificuldade, e as transformava em reflexões filosóficas muito profundas sobre a vida. Fica a questão para se refletir um pouco. O que é que nos ensina mais sobre o mundo? Os bancos da escola ou as provações da vida? E aqui está a resposta de Aleixo. Ele, um homem sem qualquer educação formal, revela que a sua verdadeira universidade foram as horas amargas. Para ele, a sabedoria não estava nos livros, era forjada na luta diária pela sobrevivência. É uma lição poderosa. Esta é talvez uma das suas quadras mais cortantes, mais diretas. Este postal máximo, que mostra uma cena assim, mais aristocrática, ilustra-a na perfeição. Aleixo não via a riqueza e a pobreza como duas coisas separadas. Ele via uma ligação direta. O luxo de uns era, na sua visão, o pão roubado a outros. A hipocrisia, em especial a religiosa e a moral, era outro dos seus alvos preferidos. Ele tinha um talento incrível para ver através das aparências, para identificar aquela fachada de santidade que muitos usavam para esconder as suas falhas. E os seus versos, bem, os seus versos expunham isso sem dó nem piedade. Então, a pergunta é, por que é que continuamos a falar de António Aleixo hoje em dia? A sua voz perdura porque as verdades que ele disse, de forma tão simples, continuam a ser as nossas verdades. E como temos visto, a máxima filia oferece uma forma muito viva e visual de manter o seu legado por perto.
No fundo, esta viagem pela obra de Aleixo através dos postais deixa-nos lições muito claras. Mostra que a poesia pode sim ser uma arma de resistência, que a simplicidade tem uma beleza e uma força imensas, e que a verdadeira sabedoria, por vezes, nasce das maiores dificuldades. E prova também que uma forma de arte pode dar uma vida completamente nova e fascinante a outra. E para terminar, talvez a quadra que melhor revela o coração do seu trabalho. Apesar de toda a crítica, de toda a ironia, aquilo que movia António Aleixo era uma empatia imensa. O seu maior desejo era conseguir capturar, em apenas 4 linhas, a dor universal da humanidade. A vida e a obra de António Aleixo deixam-nos a prova. A prova de que, por vezes, a voz mais autêntica e mais poderosa não vem dos palácios nem das academias, mas sim de um homem simples que apenas se atreveu a dizer a verdade em verso.